Minha gente linda, de acordo com a Federação Internacional de Diabetes, cerca de, presta atenção, 537 milhões de pessoas no mundo inteiro entre 20 a 79 anos têm diabetes. Ou seja, 1 em cada 10 pessoas dessa faixa etária apresenta a doença. Aqui no Brasil, no nosso país, o número de pessoas com diabetes chega a 15,7 milhões de brasileiros. Ainda segundo a Federação Internacional de Diabetes, a doença foi responsável por 6,7 milhões de mortes o ano passado, em 2021. O que representa, gente, não se assuste, mas é importante a gente dar essa informação. Uma morte a cada 5 segundos. E para esclarecer tudo sobre este assunto tão importante, diabetes, eu e você vamos receber ela que é médica endocrinologista. Se tem alguém nesse planeta que entende do assunto e está disposta a compartilhar suas informações conosco, o seu conhecimento, é a doutora Sheila Martins de Santos. Doutora Sheila, entra aqui na nossa salinha da saúde. Boa noite, bem-vinda! Boa noite. Tudo bem, Muito prazer doutora? Estar aqui. Gostou do cenário? Porque a doutora, Muito. a doutora veio outra vez no outro cenário. Agora isso aqui, Sim, né? maravilhoso. Que alegria recebê-la, doutora. Doutora, é 1 a cada 5 segundos, doutora. É, infelizmente. Vamos mudar isso aqui hoje? Vamos mudar isso aqui hoje, doutora? Sim. Vamos mudar isso aqui hoje? Eu acho que isso daí é fundamental. Dá para mudar? Sim. Vamos com mudar certeza. então, gente. Bom, doutora, senta, por favor. Gente, olha, tá vendo? Esses são alguns números, algumas estatísticas que assustam, é verdade, mas a gente quer entender. A melhor coisa é a compreensão, é a informação, é a orientação, e aí a gente vai se cuidando um pouquinho mais, porque quem não quer viver, né, bastante, mas viver com qualidade, viu? Doutora, vamos começar assim, a definir, né? Quando a gente fala de diabetes, do que estamos falando? Então, a diabetes, ela é uma doença que você tem que pensar assim, tudo que a gente come se transforma em açúcar, Tá. em glicose. Quando essa glicose ela não é metabolizada, Assimilada? E é assimilada de forma Ok. adequada, você tem um índice de glicemia mais alto do que deveria ter. E isso é chamado de diabetes. Tá. Hoje, esse número, né, até 99 é o normal. Né? E isso tem que ficar muito bem definido para que Ok. as pessoas não achem que assim, o meu tá 120, tá normal ainda, não é diabetes. Não, isso já é um pré-diabetes. Ok, Tá? tá a caminho de... Acima de 126, a glicemia de jejum, Tá. acima de 126, ela também já é diabetes. Tá. Entre 100 e 126, ou seja, 125, é o que a gente chama de pré-diabetes, Ok. né? Outra forma da gente diagnosticar o diabetes é quando a glicemia, em qualquer momento do dia, Tá. dá maior que 200. Isso também é chamado de diabetes, né? E outra situação que a gente chama de pré-diabetes é quando a glicemia pós-prandial, ou seja, 2 horas depois da refeição, Ok. se ela Tá. ficar acima de 140 e menor que 200, ela também é considerada um pré-diabetes. Tá, a doutora já entrou nos números da especificação, da metragem disso tudo, que é importantíssimo quando a gente vai fazer o do dedinho, etc., ou o exame, o hemograma, enfim. Mas assim, eu quero voltar um pouquinho, eu quero aproveitar Tá. que a doutora está aqui, sabe muito, né? Doutora, a gente come, precisamos comer, e o nosso organismo vai transformando tudo aquilo lá em energia. Sim. Essa energia é o açúcar, é isso? Isso. De uma maneira bem simples, Tá. é isso que acontece. A gente precisa de açúcar para dar energia. Isso. Só que tem uma quantidade suficiente. O problema é quando a gente ingere mais, é isso? Sim. Né? Na verdade, o nosso corpo, eu falo que é uma máquina Tá. mais bem feita do mundo, né? Mas quando ela tem alguma alteração, isso pode levar a problemas. Vamos transformar isso numa máquina. Tá. A máquina, quando ela não... Por exemplo, você coloca... o carro é feito para gasolina e você coloca diesel, ele não vai andar direito. Ok. Né? Você coloca... Ele é feito para andar no álcool. Você coloca diesel, ele não Ok, vai andar tá. direito. Então, assim, se você colocar mais do que o nosso corpo está precisando, né, para manter o corpo em ordem, ele vai guardar essa energia e essa energia vai ser transformada em
além, então a gordura. Entendi. E isso não vai, a gordura é uma coisa muito difícil, por isso que nesses últimos tempos de pandemia aumentou muito o número de pacientes com diabetes, porque nós ficamos sedentários, trancados dentro de casa e muitas vezes só comendo e comendo porcarias, exato, né? Porque, infelizmente, a gente tem que entender que, assim, os legumes, as frutas são boas, mas se a gente comer em excesso também pode ser ruim, né? E a nutricionista vai falar isso muito melhor aqui pra gente, né? Tem um nutricionista aqui, tem uns... vamos mostrar para você e trazer para você também algumas dicas de uma alimentação saudável para combater, né? Para não deixar chegar a esses quadros aí que a doutora Sheila sabiamente está nos colocando, viu? Agora, a gente, ingere comida, etc. Então, sobra açúcar, a célula precisa dessa energia. Sim. A célula precisa do nosso açúcar. Para a gente movimentar, para gerar, para, enfim, para... A glicose, né? A O glicose. açúcar é transformado em glicose. Quando que entra na célula. Isso. Se essa glicose, ela tá em excesso, ela vai ser transformada em gordura, né? Entendi. E ela vai ficar lá estocada no fígado, né? E vai ficar também, aí tem toda uma transformação em gordura no corpo, e isso atrapalha a ação da insulina, que é a nossa querida insulina, que vai fazer com que essa insulina seja absorvida de forma adequada. É isso que eu ia perguntar agora, ou seja, o que tem a ver o nosso... a fábrica de insulina, que é o nosso pâncreas, Isso. o que tem a ver com essa questão da relação com a diabetes? Então, porque existem a gente tem que definir aqui, diabetes, existem vários tipos de diabetes. Primeiro, é importante falar sim Com isso, né? certeza, doutora. Porque assim, todo mundo só fica assim, existe diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, são os mais prevalentes. Tá? Mas existem outros tipos de diabetes que, assim, também são importantes serem diagnosticados porque são tratamentos diferentes, né, para cada tipo. Então, existe o diabetes tipo MOD, que é uma diabetes que é genético, né, mitocondrial, então já nasce com ele, né. Existe também a diabetes tipo gestacional, que é muito importante, por isso que as mulheres têm que fazer o pré-natal. Emocional também existe? Então, na verdade, não é que existe emocional. Na verdade, o que acontece é que a pessoa acaba ficando mais estressada e acaba comendo mais, né? Entendi, há uma série de alterações hormonais que podem levar esse paciente predisposto, né? Predisposto a desenvolver uma diabetes, mas não uma diabetes, vamos falar assim, emocional, né? Agora, doutora, assim, gente, o assunto de hoje é diabetes. Estamos ao vivo. Rede Aparecida de Comunicação, você sabe da audiência que tem essa emissora. Então, você, em qualquer canto desse planeta que está acompanhando o programa pela TV, pelo canal do YouTube, enfim, tem pergunta para fazer, aproveita, minha gente, aproveita. Se você está nessa fase, o teu númerozinho está lá entre 99 a 125, ou se está depois disso, então, faça a sua pergunta, para que você na sua casa tenha todas as orientações hoje com a super doutora Sheila aqui, viu, gente? Agora, doutora, o fato assim de... Quais são as complicações, né? As complicações, o que traz para o organismo uma pessoa que já nessa fase assim está extrapolando, está depois do 99 para cima, assim, o que traz para o organismo, doutora? Hoje, estudos mostram que, assim, quando a pessoa faz o diagnóstico de diabetes, pelo menos 5 anos antes, tá? Esse paciente já está tendo alterações metabólicas, né? E eu sempre faço questão de explicar para os meus pacientes que, assim, e hoje para vocês, que a diabetes, a princípio, ela não mata ninguém, mas ela vai comendo pelas bordas. Uau. Então, assim, ela vai atacar o seu olho, então vai dar retinopatia diabética, vai dar alteração visual. Ela pode levar a cegueira? Sim, Uau. a maurose, sim, tá? Ela vai atrapalhar os seus nervos. Hoje saiu um estudo muito importante, até dentre os endocrinologistas, falando que, assim, aumentou nesse tempo de pandemia, tá? O número de amputações de perna. Doutora? Por quê? Porque o diabetes, ele além dele subir a glicemia, vamos falar assim, ele atrapalha toda a parte neurológica desse paciente. Principalmente na questão da parestesia, o paciente começa a sentir como se estivesse pegando em algodão, começa a parar de sentir o tato direito. Então, isso tudo é a neuropatia diabética, tá? Entendi.
também há alterações na microvascularização. Por isso que é importante o pé diabético ver se não há lesões nesse pé, porque pode levar à amputação, né? Outra coisa também que pode levar ao diabetes, né? Lesões cardiovasculares, então AVC, infarto. Porque entope a artéria, doutora? Sim, o que é? porque as artérias ficam alteradas. Entendi. Né? Aumenta o risco devia, cardiovascular. né? Sim. O trânsito, o fluxo do sangue que devia passar associado à dislipidemia, Entendi. Né? Que é o colesterol ou triglicérides alto, isso pode levar a um infarto, né? Também lesões renais, o paciente pode evoluir para insuficiência renal, né? Então, são muitas coisas que a gente começa a ver que a diabetes, ela não é só importante no quesito diabetes, mas em todas as coisas que ela leva junto, né? Olha que coisa, gente. E nós estamos hoje esclarecendo sobre diabetes, trazendo assim o que a medicina hoje traz de mais moderno. A doutora Sheila, que é uma excelente estudiosa no assunto, está compartilhando com você. E o telefone tocou, minha gente, 0300 210 1210. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, seu Mário. O senhor fala da onde, seu Mário? Eu falo de Patrocínio, Minas Gerais. Patrocínio, Minas Gerais. Seja muito bem-vindo. Deus o abençoe. Deus o abençoe muito, seu Mário. Ô, seu Mário, o senhor está assistindo a TV Aparecida, está acompanhando o Saúde e Fé, lhe interessou muito o assunto porque eu sei. E qual é a sua pergunta, seu Mário, para a doutora Sheila? É porque eu também tenho diabetes. Eu já adquiri, depois da cirurgia, após a cirurgia que eu fiz na cabeça, doutor, aí eu adquiri. Só que, igual a pergunta aí da doutora, para a doutora, como é que é o nome dela? Sheila, doutora Sheila. Doutora Sheila. Minha pergunta é o seguinte, como surge o diabetes? Tá, legal, seu Mário. Vamos recapitular, porque essas perguntas são fundamentais, viu? Seu Mário, o senhor tem que idade? Eu tenho 61 anos. 61 anos, viu, senhor? Então, hoje já está constatado que o senhor já é diabético, é isso? Não, eu consegui controlar ela, o Frei. Tem 2 anos que eu não tomo um comprimido para diabetes. A luz está 70, 80, 70, é nessa faixa, 75. Mas, assim, é caminhada e passar uma fita na boca, né? Exatamente. Seu Mário, muitíssimo obrigado, um grande abraço para o senhor, que Deus o abençoe. E o senhor fez essa pergunta assim, como é que surge, etc. Então a doutora Sheila vai recapitular aqui para o senhor e para quem está nos acompanhando. Deus abençoe, viu? E é para ajudar o seu Mário, que está aí interessado em saber como é que surge isso, doutor. Boa noite, seu Mário. Então, a diabetes tipo 2, na verdade, ela vem por uma falência do pâncreas, né? Então, o pâncreas, a gente acaba comendo muito açúcar, né? Ou comendo em excesso, como eu falei. E essa insulina, ela não consegue agir de forma adequada. Então, daí os níveis de glicemia vão subindo no sangue e aí o senhor pode tornar-se diabético, né? Existe também a diabetes tipo 1, que ela independe do paciente comer ou não. Na verdade, vai ser uma ação no pâncreas, geralmente é autoimune, ou seja, o seu corpo vai produzir anticorpos contra o seu pâncreas e vai fazer com que haja uma série de alterações metabólicas ali naquelas células, né? E que não vai produzir mais insulina. E isso é caracterizado diabetes tipo 1, tá? Então, o diabetes tipo 2 é quando você tem uma insuficiência, ou seja, a insulina não funciona direito. E a diabetes tipo 1 é quando você não tem produção de insulina. Entendi. Geralmente isso acontece em crianças, né? Mas pode acontecer em adultos também, tá? Então é importante que vá-se, sim, fazer uma vez por ano, pelo menos, uma avaliação com o clínico para ver se a glicemia está boa e se não tiver, fazer um diagnóstico de diabetes e conseguir saber qual tipo de diabetes você tem para que isso possa ser tratado da melhor maneira possível para que não tenha nenhuma outra complicação, tá bom? Gente, 537 milhões no mundo inteiro, no Brasil 15,7 e infelizmente um óbito a cada 5 segundos por causa das complicações do diabetes. Por isso que a gente quer hoje tirar todas as dúvidas. E o telefone continua tocando. Alô, boa noite, dona Jacira! Boa noite, Frei. Que Deus abençoe a senhora, seja muito bem-vinda. Fala da onde, querida? A senhora fala da onde? Eu moro aqui.
Moro em São Paulo. Em São Paulo, é isso? Eu nasci em São Paulo, mas moro aqui. Quando Em diz São aqui, Paulo mesmo. aqui em Aparecida? Em São Paulo, em São Paulo. Não, aqui em São Paulo. Ah, em São legal, Paulo. legal. Dona Jacira, o assunto de hoje é muito interessante, realmente é muito interessante. E qual é a sua pergunta, Dona Jacira, para a doutora Sheila? O que eu queria perguntar para ela é o seguinte, seu Frei, eu queria perguntar para ela o seguinte, nós éramos em 10 irmãos. Certo. Morreram 8, só tem eu e uma irmã. Uma irmã não tem sinusite, essa doença. Diabetes. Eu tenho. O meu sobrinho não tem. Os outros estão morrendo. Hoje mesmo foi enterrada uma sobrinha. Eu não sei o que está acontecendo. Eu até queria perguntar para ela, o Frei, porque meu pai, quando eu nasci, meu pai morreu de derrame cerebral. Mas ele nunca tinha ido ao médico. A gente nem sabe se ele tinha diabetes ou não. A minha mãe, depois de 5 anos que ele tinha morrido, ela morreu também com a mesma idade. E qual é a sua pergunta e a sua dúvida em relação a seu diabetes, Então, dona? eu queria saber se há alguma possibilidade do meu pai e minha mãe ter essa doença. Entendi. Dona Jacira, olha, primeiramente, nossos pêsames aí pelo falecimento do seu sobrinho, sua sobrinha aí. Vamos colocar em oração também nesse sentido para que Deus conforte o coração da senhora e da família, viu? E a doutora Sheila vai ajudar a senhora também nessa resposta. Doutora, a dona Jacira, existe na família, de repente, alguns irmãos, uns podem ter, outros podem ter tendência, outros não têm. Existe isso, doutora? Sim. Boa noite, dona Jacira. Meus sentimentos, que Deus abençoe muito a sua família, né? E conforte os corações de todos que estão ao seu lado, né? Olha só, diabetes tipo 2, ela tem muito a ver com genética, né? E principalmente com o estilo de vida, né? Então, assim, a diabetes tipo 1, apesar dela ter algumas ligações, né? Ela não é tão prevalente numa família, então não necessariamente uma pessoa que tem diabetes tipo 1 na família vai ter outra, tá? Existe uma chance, mas não é tão alta. Mas o diabetes tipo 2, para a senhora ter ideia de como isso é importante, uma mãe que gera um filho, por que a gente quer tanto controlar essa mãe durante a gestação, né? Para que ela não desenvolva o diabetes gestacional, e se ela desenvolver diabetes gestacional, a gente tratar, porque assim, é importantíssimo como uma mãe consegue mudar a genética dessa criança. Uau! Né? Estudos mostram que quando a mãe é obesa, se ela emagrecer e ela engravidar, a genética desse primeiro bebê vai ser diferente da genética do segundo bebê. Ok. E você pode também piorar a chance dessa criança de ter diabetes, né? Então, assim, hoje, se tem vamos falar, um conselho que eu dou para as mulheres que querem gestar, é realmente procurar uma nutricionista, é realmente procurar o seu médico, fazer uma dieta bem controlada, porque você pode sim mudar a vida dessa criança que está dentro de você, Legal. dependendo do que você come, né? Existe uma máxima que eles falam assim, você é o que você come, e isso é muito verdade. Quando a senhora fala para mim que a sua mãe morreu de AVC, seu pai também morreu de AVC, a gente não pode falar que eles tinham diabetes, né? Mas assim... Mas que diabetes leva. Exatamente. A diabetes pode levar ao infarto, ao derrame. Então, assim, e a história muito frequente aí da família, o que eu falaria para você é o seguinte: você e sua família devem procurar assistência médica para que isso possa ser revertido, né? Em mudança de estilo de vida, em mudanças de alimentação, tudo isso vai ajudar muito vocês. Ô, doutora, a doutora falou no bloco passado diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. E tipo 2, parece-me que está relacionado ao nosso estilo de vida. O que é o nosso estilo de vida? Bom, nosso estilo de vida vai desde o dormir, alimentar-se e exercitar-se, né? Como eu disse, nós somos uma máquina perfeita, né? E essa máquina perfeita precisa de cuidados,
né? Eu falo que Ferrari é Ferrari, mas ela precisa também trocar o óleo, fazer toda a manutenção, exatamente, né? Então, assim, quando o paciente para de exercitar-se, sedentarismo. O sedentarismo leva ao aumento de peso, né? O sedentarismo também leva à diminuição da massa muscular. E a massa muscular é importante também na metabolização desse açúcar. Então, assim, você já vê aí 2 blocos que podem estar alterados. Outra coisa, o sedentarismo leva também ao depósito de gordura no fígado. E esse fígado não vai funcionar direito. Isso chama-se esteatose hepática. Exatamente, o Frei sabe bem, né, o que a gente conversa disso. Então, assim, sempre a gente tem que pensar que, assim, se há alguma alteração em qualquer uma dessas, vamos falar dessas partes, pode haver alteração glicêmica também, né? Então, isso nós falamos do sedentarismo. A má alimentação, isso eu vou deixar para nossa amiga nutricionista, que ela vai explicando tudo, viu? Explicar tudo certinho, mas eu só vou falar uma coisa. Tem gente que fala assim, ó, eu como muito saudável, mas come muito. Isso também, né, é uma coisa que pode atrapalhar você, né? Então, assim, não é à toa que tá o pecado da gula, né? Então, assim, comer demais, comer em excesso, também pode fazer mal. Agora, doutora Sheila, assim, dentro desse estilo de vida, então, eu posso dizer assim, obesidade igual risco de diabetes, ou eu posso também ser magérrimo e ter diabetes também, doutora? Porque, na verdade, a obesidade é uma doença genética, né? Você tem que ter genética para você ter obesidade. Existe também as doenças endocrinológicas que podem levar à obesidade? Sim, né? Mas a gente sabe que há uma maior prevalência nessa genética. E essa genética pode atrapalhar o seu metabolismo na metabolização glicêmica, ou seja, o açúcar não é transformado de forma adequada. Então, a obesidade, o sedentarismo, ou não dormir também. Hoje muita gente fica aí jogando e fica vendo filme, maratonando e não dorme direito. Também foi se mostrado... Então, diabetes não é só para gente grande? Não, hoje, nessa pandemia, muitas crianças vieram a... Não era comum criança ter diabetes tipo 2. Hoje nós temos aumentando o número vastamente por causa da obesidade e do sedentarismo. Então, antes que se dizia assim, aquela criança estava assim, fofinha, né? Dizia, nossa, que saúde. Hoje é perigo isso, é um alerta. Isso é um perigo. Uau. Né? Então, assim... não só os adultos, mas a gente também tem que pensar nas crianças. A mudança de estilo de vida nas crianças. Então, fazê-las sair para fazer mais exercício, fazê-las comer de forma adequada, dormir direito, porque as crianças hoje, as crianças e adolescentes não estão dormindo. Vou falar em criança, olha lá, doutora. Você viu aquela foto linda ali, ó? Olha que lindo, gente. É a Sarita, de Estiva, Minas Gerais. Boa noite, Sarita. Que Deus te abençoe. Bem-vinda. Que linda foto de vocês, nenenzinho ali, ó. Olá, Frei, doutora, boa noite. Tenho um filho de 1 ano e 3 meses. Ele foi diagnosticado com diabetes tipo 1. Gostaria de saber a possível causa. Será que foi a alimentação ou foi de genética? Pergunta a Sarita, mãe daquela linda, né, nenenzinho lindinha ali. Então, na verdade, assim, ó, a alimentação para a criança geralmente não tem muito, não é, ela ganhou peso nessa idade, a criança é muito pequena, né? Mas assim, a gente sabe que algumas alimentações, porque como eu disse, a diabetes tipo 1, ela é geralmente autoimune. Existem alimentações que podem sim atrapalhar, né? Tanto é que eles aconselham aleitamento materno até os 2 anos, para que seja oferecido à criança menos coisas alergênicas, né? Então, nesse caso, pode acontecer de a criança ter contato e desenvolver, ela já tinha uma tendência e ela desenvolver isso, né? Agora, genética também pode ser, né? Porque a gente não sabe exatamente, ela vai ter que dosar para a gente ter certeza do que aconteceu aí, ela vai ter que dosar algumas coisas para que esse diagnóstico seja, vamos falar assim, preciso, né?
Mas assim, no paciente diabetes, no paciente criança, né, principalmente na idade dela, que 1 ano e 6 meses, essa definição do que é que foi vai ser laboratorial. A gente vai ter que ver o que é que levou a esse ter. quadro, né? Mais uma pergunta, doutora, aqui, a Adelaide do Rosário de Salvador, Bahia. Adelaide, dona Adelaide, boa noite, bem-vinda, querida. Deus abençoe, viu? Boa noite, Frei, doutora. Sou diabética há mais de 10 anos e faço uso de insulina. Preciso saber da doutora Sheila o que mais contribui para a resistência insulínica. Pergunta a dona Adelaide, doutora. Dona Adelaide, boa noite. Olha só, a resistência insulínica, ela principalmente, a gente fala hoje que a principal alteração é a obesidade. Né? A gente sabe que a insulina é anabólica, ou seja, ela faz aumentar, né, as células, vamos falar assim, né, de uma forma bem simples. Então, o que acontece? Esse paciente ele vai ganhar peso pelo uso da insulina. Parece estranho isso que eu estou falando, né? Então, ela vai aplicar a insulina e a insulina ela pode levar ao excesso da insulina no corpo à resistência insulínica. Ao mesmo tempo, a obesidade pode levar também, né, a essa resistência insulínica. E existem algumas outras doenças que também podem levar à resistência insulínica, né, como a lipodistrofia, né? Mas no seu caso, seria importante você avaliar com o seu endocrinologista por que isso está acontecendo. Será que está com esteatose hepática? Será que estou acima do peso? Tudo isso vai ter que ser avaliado para que seja tomada uma conduta melhor para a senhora. A diabetes, ela pode, tipo 2, pode ser silenciosa, progressiva. Sim, na maioria. E silenciosa. Como é que eu posso saber, doutora, assim, que sinais que o meu corpo vão dando? A senhora já no primeiro bloco falou assim da visão, etc., mas que pode levar lá. Mas que sinais no dia a dia, para a gente ter, assim, aquela luz amarela acesa? O alerta, né? O alerta. Então, ó, o diabetes tipo 1, ele é muito pontual, né? O diabetes tipo 1, a pessoa, ela abre o quadro muito rápido. Tem alguns casos que demoram um pouquinho mais, mas a maioria deles é vamos falar, abrupto, tá? É rápido. No paciente diabetes tipo 2, lembra que eu falei lá no primeiro bloco que, assim, ó, geralmente 5 anos antes você já tem alterações. Então, assim, urinar demais, o que a gente chama de poliúria, tá? Urinar demais, acordar à noite, nictúria, você acorda muitas vezes à noite para urinar. Aquele cansaço extremo que você fala assim, por que eu tô cansado? Eu dormi bem, acordei e eu tô cansado. Tem alguma coisa estranha, né? Eu começo a ter dificuldade na visão e eu vou no oftalmologista e ele fala, viu, não dá para fazer o seu grau porque tem alguma coisa estranha aí. A gente sabe que a partir de 180 de glicemia já há alteração lá no humor aquoso, lá do olho. Entendi. Tá? Então, assim, a pessoa de repente fica com muita fome. Também é uma situação que pode falar, olha, tem alguma coisa estranha aí, né? E tudo isso acontece no paciente, é leve, é progressivo, muito leve o diabetes tipo 2. Já o diabetes tipo 1, não. O diabetes tipo 1 é abrupto. Tanto é que, assim, muitas crianças abrem o quadro com aquele hálito cetônico, parece maçã podre, sabe? Entendi. Então, assim, é importante que as pessoas vejam esse quadro antes, por isso que eu falei, procurar o clínico uma vez por ano, para fazer exames, para ver se está tudo bem. Então, doutora, assim, olha para aquela sua câmera ali e fala para quem está em casa, assim, olha, eu sou endocrinologista e a minha orientação, a minha recomendação ou seja, agora é aquilo que a gente vai anotar, a lição de casa, doutora. Então, a lição de casa é assim, ó, 150 minutos de exercícios por semana. Não importa como isso vai ser distribuído, mas sair do sedentarismo. Ótimo. Segunda coisa, dormir. Gente, é importante dormir. Eu acho que hoje em dia você fala assim, não, eu trabalho muito, não tenho tempo de dormir. Não, a gente precisa dormir, o corpo precisa de repouso para que os hormônios funcionem de forma adequada, para que a alimentação fique adequada, para que tudo fique bem, né? Terceiro, readequar essa alimentação. Hoje nós comemos muitas coisas manufaturadas. Eu falo que tudo que Deus coloca a mão
é bom. O que o homem coloque a mão, desconfie. Então, assim, a gente tem que olhar a alimentação de uma forma muito, vamos falar assim, eu como por quê? Para me alimentar ou para me satisfazer? Esse é o principal, a principal pergunta que a gente deve se fazer quando a gente está se alimentando, tá? E quarta coisa que eu acho que, assim, é fundamental, observar seu corpo. Porque o corpo fala a todo momento. É só você olhar, né? A nossa vida hoje é muito corrida em todos os sentidos, né? E a gente vê muitas vezes que, assim, os pais não têm mais tempo de comer com os filhos, porque trabalham, não tem como ver o que eles estão comendo, né? Às vezes nem a gente vê exatamente o que a gente está comendo, né? E isso é uma coisa absurda, mas... automático, né? Ou seja... Não, você come e sai correndo. E é importante você ver, a gente come com os olhos, come com o cheiro, come com o paladar. Então, tudo isso fazer com que a nossa vida realmente volte a ser como era antes, né? Com cuidado, com carinho e com respeito com o nosso corpo. Nossa, gente, eu aprendi barbaridade, viu, gente? Por isso que a gente trouxe a doutora Sheila aqui, porque eu sabia que ela ia dar essa aula fantástica aí sobre como cuidar da nossa alimentação, observar o corpo acima de tudo, viu? Doutora Sheila, obrigado, viu? Agora sim a gente vai trazer a doutora Júlia, a nutricionista Júlia Romain, que vai falar um pouquinho sobre alimentação, viu? Eu queria imensamente agradecer, é sempre um prazer, né, recebê-la aqui. Mande um abraço para o nosso queridíssimo doutor Érico, nosso dermatologista. Fala para ele que logo, logo ele vai sentar também nessa poltroninha aqui, tá bem? Né? Eu que agradeço a oportunidade, né, e espero ter contribuído para que todo mundo se cuide. Doutora, muitíssimo obrigado, viu? Obrigada. Boa sorte e muito obrigado por compartilhar um pouquinho a sua sabedoria conosco aqui no Saúde e Fé, para todo o Brasil, pela Rede Aparecida de Comunicação, viu? Obrigada. Seja sempre bem-vinda, viu?